Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Moreno Aguilar Xavier e trabalharemos a disciplina Agroecologia do 4º módulo do curso técnico em Agropecuária. Hoje, iniciaremos nossa primeira videoaula. Peço que em nossas aulas vocês estejam sempre munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois apostarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessário também a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual, mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar? Então começamos primeiramente querendo entender e definir o termo agroecologia. Muitas das vezes, quando ouvimos este termo, logo relacionamos o termo com um tipo de agricultura, o que significa um reducionismo com respeito à potencialidade que possui o enfoque agroecológico para desenho de agriculturas sustentáveis e novas estratégias do desenvolvimento rural. Para o pesquisador Altier, a agroecologia é uma ciência que fornece os princípios ecológicos básicos para estudar, desenhar e manejar agroecossistemas produtivos, que conservem os recursos naturais que sejam socialmente apropriados, socialmente justos e economicamente viáveis, ou seja, um sistema baseado na sustentabilidade. Então, para sintetizar, podemos dizer que a agroecologia é um enfoque científico que vai oferecer os princípios e metodologias para apoiar a transição do atual modelo de desenvolvimento rural e de agriculturas convencionais para estilos de desenvolvimento rural e de agriculturas sustentáveis, buscando no horizonte temporal a construção de novos saberes socioambientais que alimentem em processo de transição agroecológica. Essa transição da agricultura convencional para a agricultura sustentável vai ocorrer de maneira gradual, no qual vão sendo apropriados e incorporados novos princípios, métodos e práticas e tecnologias também que vão levar à construção de agriculturas de base ecológica e ao redesenho dos agroecossistemas, para assegurar patamares mais adequados de sustentabilidade em todas as suas dimensões, enfrentando processos socioculturais, econômicos e ecológicos. Nesse sentido, pode-se dizer que algumas premissas devem ser observadas quando se trabalha a partir do enfoque agroecológico. Por exemplo, atender a requisitos sociais, preservando e qualificando as relações entre sujeito e buscando melhores condições de vida e bem-estar requeridos num dado contexto. Considerar os aspectos culturais, resgatando e respeitando saberes e conhecimentos, valores de diferentes grupos sociais que serão analisados, compreendidos e utilizados como ponto de partida para um desenvolvimento local. Deve-se ter também cuidados ambientais, preservando os recursos naturais ao longo do tempo, com a manutenção ou ampliação da biodiversidade, melhorando a reciclagem de materiais e energia dentro dos agroecossistemas. Apoiar as ações coletivas, promovendo a participação efetiva e estimulando a autogestão. Também é importante contribuir para a obtenção de resultados econômicos, observando o ponto de equilíbrio entre a produção e a preservação de bases de recursos naturais. Outro ponto também, pessoal, é atender aos requisitos éticos, compromisso com uma sociedade mais justa, pautada por relações igualitárias e fraternas, observando que a busca da sustentabilidade vai implicar na necessária solidariedade entre as gerações atuais e destas com as futuras. Portanto, com a contribuição da agroecologia, o que se busca é a construção de agriculturas sustentáveis, isto é, estilos de agriculturas capazes de preservar bases de recursos naturais necessários para que as atuais e as futuras gerações possam reproduzir social e economicamente e, ao mesmo tempo, produzir alimentos sadios e de melhor qualidade biológica. Pessoal, sabe-se que a agricultura vem sendo praticada possivelmente há cerca de 10 mil anos. Apesar de nesse período ter havido grandes transformações, ela foi praticada de forma muito parecida com a que os índios praticam hoje ou com a que faziam os colonos até bem pouco tempo.
A este tipo de agricultura costumamos chamar de modelo tradicional de produção, o qual é baseado basicamente em quê? Uso do fogo, uso de mão de obra e tração animal, rodízio de terras, domesticação e melhoramento de espécies e variedades, a integração com a natureza e, por isso, poucos problemas com parasitas. Esse modelo ele pôde se perpetuar por muito tempo, enquanto não se esgotassem os recursos naturais, principalmente a disposição de áreas novas para cultivo. Ele tinha algumas desvantagens, como o esgotamento da fertilidade e a erosão do solo, causado pelas queimadas, mas tinha também algumas vantagens, especialmente um maior controle da produção pelo agricultor, pois ele não precisava adquirir insumos e obtinha preços que lhe garantiam a sobrevivência com alguma dignidade. E também a produção de alimentos sem contaminações com resíduos industriais. Então, pessoal, recentemente, de uns 50 anos para cá, esse modelo tradicional ele foi sendo suplantado por outro. Iniciou-se um processo de modernização conservadora, com a disponibilização de tecnologias ditas modernas para o agricultor. Esse modelo de agricultura foi implantado a partir da conveniência de interesses políticos e comerciais, e muito pouco realmente das necessidades do agricultor. E esse modelo ficou conhecido por modelo convencional. Hoje, pessoal, o modelo convencional ele vai estar presente na maioria das propriedades, mas a sua adoção deu-se aos poucos, até que quando foi condicionada à obtenção de crédito que se massificou. Assim, os agricultores foram convidados a usar tratores, implementos, adubos químicos, sementes e raças de animais de alta resposta a insumos agrotóxicos e criar animais com ração industrial. Era necessário considerar ultrapassado o uso da tração animal, dos adubos orgânicos, das técnicas antigas de controle de parasitas, das sementes e das raças crioulas, pois o importante era entrar no avanço no moderno. E esse tal modernismo trouxe algumas poucas vantagens e uma série de desvantagens. O que temos hoje na agricultura é fruto desse modelo. Aumentou a erosão, o agricultor perdeu o controle da produção, precisa comprar insumos cada vez mais caros e vender seus produtos a preços cada vez menores. A mão de obra reduziu, sobrando gente no campo. O conflito por terras piorou, muita gente migrou para a cidade ou para outros estados. A natureza foi saqueada de forma nunca vista antes. O número de pragas aumentou e muitos dos alimentos estão envenenados. O aumento da produção que ocorreu deveu-se mais à expansão da área agrícola do que ao aumento da produtividade. E a fome no mundo continua sendo um problema grave como antes, até porque sabemos, fome não é um problema técnico, e sim político. Então, pessoal, com o passar do tempo chegamos ao século XXI. Com tantos problemas, são muitos os que vêm nos trazer as soluções. E elas vêm da mesma forma como vieram as tecnologias do modelo convencional. Muitas promessas de crédito e, acima de tudo, muitas coisas para se comprar. Assim, para tudo tem insumos para serem comprados. Esse novo modelo se gesta em cima da total dependência do agricultor a umas poucas empresas gigantes que fornecerão os insumos e ainda controlarão a compra da produção. Por isso, esse modelo tem sido chamado de alternativa conservadora. Só que o agricultor sabe que ao continuar assim, os poucos que sobram na roça ainda vão acabar se indo também. Frente a isso, temos que propor uma alternativa. E essa alternativa ainda não está pronta. Nós é que temos que criá-la e propor ideias para trabalhar. Muitos agricultores já iniciaram esse processo e trouxeram pesquisadores, técnicos e outros agentes para ajudar a construir um novo modelo. E esse novo modelo está sendo chamado de modelo agroecológico. A atividade da agricultura quase sempre empobrece os sistemas ecológicos naturais do ponto de vista da biodiversidade, isto é, da quantidade de formas de vida que ali estão presentes naquele local. Quanto maior o número de espécies, sejam animais ou vegetais, maior será a biodiversidade. Quando se procura manejar os sistemas naturais com o objetivo de produzir alimentos, sejam grãos, frutas, carnes, ou, por exemplo, matéria-prima, como madeira e fibras para tecidos, são chamados de agroecossistemas, pertencentes ao modelo agroecológico. Assim,
O grande desafio que nós temos é de se coloca para uma agricultura de base ecológica e o de produzir sem comprometer a preservação ou a renovação dos recursos naturais ao longo do tempo. Para atingir esse propósito, alguns fundamentos devem ser considerados, os quais veremos a seguir. Então, inicialmente, nós temos o enfoque de sistema. A agricultura moderna ela vai levar os sistemas de produção a uma especialização cada vez maior. Os especialistas costumam analisar o processo de produção em aspectos isolados. Na agricultura ecológica, busca-se uma relação entre os demais fatores. Uma visão sistêmica que vai permitir analisar e entender a propriedade como um todo, de forma dinâmica, onde vão estar presentes e se relacionar os componentes físicos, químicos e biológicos. Dentro dessa visão, existe também a preocupação com a autossuficiência na propriedade, onde se procura produzir o máximo de insumos dentro da própria propriedade, como, por exemplo, adubos para as plantas, a ração animal, e com o mínimo possível de insumos vindos de fora. Outro aspecto importante é que dentro desse enfoque de sistema, um problema qualquer de parasitas em animais ou plantas não pode ser visto e atacado de forma isolada, e sim observando em um aspecto geral, procurando entender o que está causando este problema, uma vez que a solução não se restringe apenas a eliminar os sintomas de doença de uma planta ou de um animal, por exemplo, e sim resolver as causas que vão provocar. Outro fundamento, pessoal, é observar o solo como um organismo vivo e dinâmico. É da vida que existe dentro do solo que vai depender toda a vida que existe sobre o solo, ou seja, o solo é a base da produção, tanto vegetal quanto animal. A agricultura de base ecológica, ela coloca ênfase no uso de fertilizantes obtidos através dos resíduos animais, como por exemplo estercos, e da adubação verde. Quanto à adubação mineral, a prioridade é dada para o uso de adubos minerais que vão ser obtidos diretamente das rochas moídas, como os fosfatos naturais, que apesar da solubilidade lenta, vão garantir um efeito prolongado da adubação. O manejo ecológico de parasitas e doenças é um outro fundamento. Vai existir vários nomes para os produtos químicos que são usados para combater parasitas, pragas e doenças. Por exemplo, agrotóxicos, defensivos agrícolas, dentre outros nomes. Mas independentemente da nomenclatura, é necessário saber que se deve tomar cuidado com o manejo destes produtos. A utilização destes produtos na agricultura convencional pode ser representada por este esquema de espiral, ou seja, é como um saco sem fundos ou uma rosca sem fim. Quando mais usamos, mais problemas aparecem e mais temos que aplicar. Por exemplo, nos primeiros anos, quando se plantava soja, quase não se usava veneno. O maior problema era a lagarta da soja e o tal de percevejo. Depois começou a aparecer o bicudo da soja, também conhecido como raspador. Nos últimos anos, vários agricultores aplicaram fungicidas para controlar o míldio. E tem também o tal do fogo selvagem, que deixa as folhas como se tivessem sido queimadas, e o nematóide do cisco e assim por diante. Para reverter esse quadro, é necessário que coloquemos em prática o manejo ecológico dos parasitas, seguindo alguns princípios básicos, como por exemplo, todo parasita tem pelo menos um inimigo natural. Toda planta suporta um determinado nível de ataque de parasita ou doença. Todo agroecossistema pode atingir um equilíbrio na natureza. Todo controle ele pode ser seletivo. E toda planta com nutrição sadia e equilibrada dificilmente será atacada por parasitas. Manter e aumentar a biodiversidade é outro fator, outro fundamento que devemos atender. A biodiversidade é o conjunto de formas de vida que existem e na agricultura de base ecológica. Quanto mais diversificado for o nosso agroecossistema, mais equilibrado ele vai ser e maior será o número de espécies que ajudam a controlar aquelas que nós chamamos de pragas. A observação da natureza e aprendizado permanente de suas lições. A natureza é o modelo mais evoluído que se conhece. As plantas e os animais que ocorrem naturalmente em uma região têm a seu favor milhões de anos de adaptação. Ao longo da história, os agricultores também foram evoluindo e se adaptando, aprendendo com as lições da natureza. Infelizmente, isso está bastante esquecido com a introdução da agricultura convencional. Mas o fato é que quanto mais o nosso jeito de produzir imitar o que acontece no ecossistema que predomina no local ou na região,
maior será a biodiversidade e mais chances vamos ter de produzir sem a necessidade de usar agrotóxicos e com o mínimo de insumos que vêm de fora da propriedade, como por exemplo os adubos. Pessoal, sabe-se que existem vários estilos de agriculturas alternativas, ou seja, aquelas que não se identificam com os objetivos puramente econômicos da agricultura convencional, que seguem diferentes crenças, filosofias, orientações teóricas, práticas e tecnologias que não necessariamente seguem todos os princípios da agroecologia. Como exemplo dessas agriculturas alternativas, nós podemos citar a agricultura biodinâmica. Ela originou-se em 1924 na Alemanha. Entende a propriedade como organismo agrícola, no qual todo reflete o equilíbrio das partes, trabalhando as relações existentes entre o solo, a planta, o animal, o homem, o universo e as energias que envolvem e influenciam cada um e o todo. Eles geralmente utilizam calendários astrológicos e biofertilizantes à base de esterco, silício e extratos vegetais. Outra agricultura alternativa que conhecemos é a agricultura natural. Ela originou-se em 1930 no Japão. Ela vai preconizar a menor alteração possível nos ecossistemas, evitando-se movimentar o solo, estimulando a reciclagem dos restos culturais por meio da compostagem feita somente à base de vegetais, sem o uso de estercos animais e com a utilização frequente de micro-organismos eficientes. Outra alternativa é a permacultura. Ela difundiu-se na Austrália nos anos de 1970. Ela surge de uma vertente da agricultura natural. Defende a reprodução de agroecossistemas sustentáveis por meio da simulação dos ecossistemas naturais, procurando a menor modificação possível da paisagem. Outra agricultura alternativa é a agricultura orgânica. Originou-se em 1931 na Índia. Teve como base o sistema de compostagem com uso de materiais vegetais e animais da propriedade, assegurando a vida biológica do solo, a ciclagem dos nutrientes e, assim, a nutrição e sanidade das culturas. Vale ressaltar que no Brasil existem normas e procedimentos para a produção, processamentos, identificação e certificação de produtos da agricultura orgânica, definido pela Instrução Normativa de número 007 do ano de 1999, do Ministério da Agricultura, e também pela Lei 10.831, de 23 de dezembro de 2003. Outra agricultura alternativa, pessoal, é a agricultura biológica, ou também chamada de agrobiológica. Originou-se na década de 60 na França, com os princípios: a saúde das culturas e dos alimentos depende da saúde do solo e ênfase do manejo do solo e na rotação de culturas. Recomenda também o uso de rochas moídas como fertilizantes e considera que a resistência das plantas ao ataque de pragas é determinada pelo seu equilíbrio nutricional. E os desequilíbrios vão ser provocados pelo uso de agroquímicas. Temos também a agricultura ecológica, que surgiu na década de 70 e 80, nos Estados Unidos. Foi estimulada pelos movimentos ecológicos a partir da crise do petróleo ter revelado a fragilidade do modelo agrícola adotado. Vai preconizar o conceito de agroecossistema, o uso de tecnologias suaves e a utilização de fontes alternativas de energia. Então, pessoal, com o seu desenvolvimento em números e em qualidade e também com o crescimento do mercado para os seus produtos, os movimentos de produção sem agroquímicos sentiram a necessidade de criar uma organização em nível internacional, tanto para o intercâmbio de experiências como para estabelecer os padrões mínimos de qualidade para os produtos de todos os movimentos. Surge a IFOAM, Federação Internacional dos Movimentos da Agricultura Orgânica. Decide-se então pelo termo agricultura orgânica, para designar o conjunto das propostas alternativas, aplicando para todas elas as normas e os procedimentos de identificação e certificação da agricultura orgânica, da Lei 10.831, de 23 de dezembro de 2003, do governo federal. Então, com o passar do tempo, vem surgindo outros tipos de agricultura, como, por exemplo, o sistema organomineral, ou SAT, sem agrotóxicos, que vão se basear em um manejo no qual o produtor elimina da propriedade toda e qualquer forma de aplicação de agrotóxicos, mas continua usando por um período determinado fertilizantes sintetizados quimicamente, proibidos pelas normas que certificam um produto como orgânico. É importante marcar a distinção entre a agricultura de base ecológica, orientada pelos princípios da agroecologia, daqueles outros estilos de agricultura alternativa.
Ao longo do século XX, disseminou-se pelo mundo o uso de produtos químicos na agricultura e na pecuária, por meio da ingestão de alimentos contaminados e do contato com os agrotóxicos. Resíduos desses produtos chegam aos organismos humanos com a repercussão negativa na saúde. Essa situação, então, despertou em muitos profissionais e na sociedade a necessidade de se criar um sistema diferente de produção de alimentos, de maneira mais sadia para o homem, para os animais e para o meio ambiente. Esse sistema, diante do duplo desafio de ser sustentável e produtivo para alimentar a população humana, que é crescente, é o sistema agroecológico. Entretanto, não podemos simplesmente abandonar as práticas convencionais e retornar às práticas tradicionais, nem trocar os agroquímicos pelos insumos naturais. O que se pretende nesse sistema ecológico é uma abordagem nova, trabalhando na agricultura e na pecuária, em direção à sustentabilidade. Ou seja, visualizando o espaço de produção agrícola como um agroecossistema, com uma dinâmica estável do ponto de vista ecológico. A agroecologia, ela vai abordar a agricultura e o desenvolvimento rural, sobre aspectos da conservação de recursos tradicionais locais e, ao mesmo tempo, socializa conhecimentos e métodos ecológicos modernos. Algumas das principais características que diferenciam o sistema de produção convencional e agroecológico, segundo Altier, estão no presente quadro aqui. Assim, comparado ao convencional, o sistema agroecológico é considerado ambientalmente mais sustentável pelo fato de otimizar o uso dos recursos naturais locais, de ser menos dependente de insumos externos e de diminuir o uso de fontes de energia não renováveis, eliminando o uso de produtos químicos sintéticos. O manejo de solo, controle de pragas e doenças e biodiversidade são aspectos relevantes na qualificação dos sistemas como convencional ou agroecológico, de acordo com as seguintes considerações. O manejo do solo no sistema convencional, vai haver uma maior degradação física, química e biológica do solo, devido ao preparo frequente e profundo associado ao uso intensivo de agroquímicos, adubos químicos e agrotóxicos. Quando o solo é manejado para a produção sustentável de forma menos intensiva e considerando o papel fundamental da matéria orgânica, é possibilitada a formação de uma estrutura complexa que proporciona o desenvolvimento de modelos de produção sustentável. Há uma grande preocupação com a movimentação excessiva do solo no sistema convencional. Esta prática, somada à ausência de cobertura vegetal, vai provocar elevadas perdas de solo. Essas perdas sinalizam para a necessidade de um manejo mais ecológico do solo. Preparo reduzido e superficial, utilização de cobertura viva ou morta e adição de adubos orgânicos. Esses imprescindíveis cuidados visam a construção de um solo equilibrado e biologicamente ativo, capaz de garantir o desenvolvimento e a manutenção da saúde das plantas. Outro aspecto a ser considerado é o controle de pragas. Vai existir uma estreita relação entre a intensidade de ataque de pragas e doenças e ao estado nutricional das plantas, que depende do equilíbrio ecológico do solo. Esta é a visão da agricultura de base ecológica, que considera praga a espécie que tem uma população maior que a população dos seus inimigos naturais, a ponto de causar danos econômicos às atividades agrícolas. A maneira correta de proteger as plantas dos insetos e micro-organismos e prevenir os prejuízos causados por esses agentes da natureza é dando a essas plantas, através do solo e das folhas, uma alimentação saudável e equilibrada. Portanto, um vegetal saudável, nutrido adequadamente, tem menos chances de ser prejudicados por pragas e doenças, pois são menos susceptíveis a este ataque. Outro aspecto a ser considerado é a biodiversidade. Na agricultura convencional, a aplicação dos pressupostos da Revolução Verde, o cultivo com uso intensivo de agroquímicos, aliados à expansão indiscriminada da fronteira agrícola, ancorada pelo avanço da biotecnologia e grandes aportes financeiros, potencializa a monocultura e provoca a redução na biodiversidade, causando impactos ambientais muitas vezes irreversíveis. A agricultura de base ecológica possui outra visão, resgatando as espécies nativas e outras práticas que aumentam a biodiversidade, restabelecendo a inter-relação e a harmonia no agroecossistema,
propiciando uma redução considerável no aparecimento de pragas e doenças. Na agroecologia, é importante observar algumas práticas, como o uso de espécies adaptadas às condições locais, a ciclagem de nutrientes, a diversificação do ambiente de cultivo, nutrição equilibrada das plantas, otimização do uso dos recursos locais, dentre outros. Essas práticas, na maioria das vezes, não são priorizadas no modelo convencional. Por isso, este é altamente dependente de insumos externos, tendo então pouca sustentabilidade. Pessoal, e com isso encerramos os assuntos da nossa primeira videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembrem-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos da apostila. Por enquanto é só, bons estudos e até a próxima!